Aquele breve encontro com o venerável José, que deveria rondar já pelos 60 anos, foi de grande utilidade para os planos que Cavalo de Troia traçara para mim. Um dos meus objetivos, antes do anoitecer de quinta-feira, era, justamente, estabelecer contato com o procurador romano em Jerusalém. Quando expus o meu desejo de ter uma entrevista com Pôncio Pilatos, José mostrou-se indeciso. Procurei então ganhar a sua confiança, explicando-lhe que trabalhara como astrólogo ao serviço de Tibério e que, aproveitando a minha curta passagem por Israel, seria de extremo interesse para Pilatos que pudesse conhecer os graves acontecimentos assinalados nos astros. José, tal como eu esperava, manifestou uma enorme curiosidade e prometeu obter a entrevista para amanhã do dia seguinte, quarta-feira, mas desde que pudesse estar presente. Concordei, encantado. Pelas 2 da tarde, Jesus despediu-se de José de Arimateia, subindo pelas empedradas ruas até a parede sul do templo. Pelo caminho avisou os seus amigos de que aquele ia ser o seu último discurso público. Mas os seus homens de confiança não fizeram qualquer comentário. Na realidade, os seus corações encontravam-se mergulhados numa profunda confusão. Seria que o mestre, que sempre tinha escapado das garras do sinédrio, ia permitir que o capturassem? Uma vez no átrio dos gentios, o rabi sentou-se no seu lugar habitual, às escadarias que rodeavam o santuário, e, num tom extremamente carinhoso, começou a falar. Durante todo este tempo estive convosco, indo e vindo por estas terras, proclamando o amor do Pai para com os filhos dos homens. Muitos vieram à luz e, pela fé, entraram no reino do céu. Apoiando este ensinamento e pregação, o Pai fez coisas maravilhosas, incluindo a ressurreição dos mortos. Muitos doentes e aflitos foram curados porque acreditavam. Porém, toda esta proclamação da verdade e cura das enfermidades não serviram para abrir os olhos dos que recusaram a luz e dos que estão decididos a recusar o evangelho do reino. Eu e todos os meus discípulos fizemos o possível para viver em paz com os nossos irmãos, para cumprir os sensatos mandamentos das leis de Moisés e as tradições de Israel. Procuramos persistentemente a paz, mas os dirigentes desta nação não a podem terça-feira repelindo a verdade de Deus e a luz do céu colocam-se do lado do erro e da escuridão. Não pode haver paz entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, entre a verdade e o erro. Muitos de vos haveis atrevido a crer nos meus ensinamentos e já haveis entrado na alegria e liberdade da consciência de ser filho de Deus. Sereis testemunhas de que ofereci a mesma filiação em Deus a todo Israel. Até a esses mesmos homens que hoje procuram a minha destruição. Mas digo-vos mais, mesmo agora receberia meu Pai esses mestres cegos, estes dirigentes hipócritas, se voltassem o seu rosto para ele e aceitassem a sua misericórdia. Jesus fora indicando com a mão os diferentes grupos de escribas, saduceus, fariseus, que se foram juntando a centenas de judeus que desejavam escutar o rabi da Galileia. Alguns dos discípulos, especialmente Pedro e André, empalideceram ao escutar os audazes ataques do mestre. Mesmo agora não é demasiado tarde, continuou Jesus, para que essas pessoas recebam a palavra do céu e dê as boas-vindas ao Filho do Homem. Um dos membros do sinédrio, ao escutar estas expressões, irritou-se visivelmente, arrastando os outros elementos do seu grupo a que saíssem do terreiro. Jesus apercebeu-se perfeitamente do fato e, levantando o tom de voz, lançou-se contra eles. Meu Pai tratou com clemência aquelas pessoas. Geração após geração enviamos os nossos profetas para que os ensinassem e avisassem. E, geração após geração, eles mataram os nossos enviados. Agora, os vossos poderosos sumos sacerdotes e casmurros dirigentes continuam fazendo o mesmo. Tal como Herodes assassinou João, vós, igualmente, vos preparais para destruir o Filho do Homem. Enquanto houver uma possibilidade de os judeus voltarem o seu rosto para meu Pai e procurarem a sua salvação, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó manterá suas mãos estendidas para vós.
Mas, uma vez que tiverdes transbordado a taça da vossa impertinência, esta nação será abandonada aos seus próprios conselhos e irá rapidamente para um final pouco glorioso. O arraigado sentimento de patriotismo dos hebreus ficou visivelmente impressionado com aquelas sentenças de Jesus. E a multidão que o escutava, sentada sobre as lajes do átrio dos gentios, agitou-se, inquieta, entre murmúrios de desaprovação. Mas o Nazareno não se impressionou. Aquele homem, na verdade, era valente. Estas pessoas foram chamadas para ser a luz do mundo e para mostrar a glória espiritual de uma raça que conhecia Deus. Mas, até hoje, haveis-vos afastado do cumprimento dos vossos privilégios divinos, e os vossos dirigentes preparam-se para cometer a loucura suprema de todos os tempos. Jesus fez uma brevíssima pausa, mantendo o auditório ansioso. Digo-vos que estão prestes a recusar a grande oferta de Deus a todos os homens e a todas as épocas, a revelação do seu amor. Em verdade vos digo que, uma vez que tenhais repelido esta revelação, o reino do céu será entregue a outras pessoas. Em nome do Pai que me enviou, eu vos aviso. Estais a um passo de perder o vosso lugar no mundo como sustentáculos da eterna verdade e como custódias da lei divina. Justamente agora vos estou oferecendo a vossa última oportunidade para que entreis, como crianças, pela fé sincera, na segurança da salvação do reino do céu. Meu Pai trabalhou durante muito tempo pela vossa salvação, e eu desci para viver entre vos para vos mostrar pessoalmente o caminho. Muitos dos judeus e samaritanos e, até, gentios, acreditaram no Evangelho do Reino. E vós, os que deveríeis ser os primeiros a aceitar a luz do céu, haveis recusado a revelação da verdade de Deus revelado no homem e do homem elevado a Deus. Esta tarde, os meus apóstolos estão ante vos em silêncio. Mas depressa escutareis as suas vozes, clamando pela salvação. Agora vos peço que sejais testemunhas, discípulos meus e crentes no Evangelho do Reino, de que, uma vez mais, ofereci a Israel e seus dirigentes a liberdade e a salvação. De todas as formas vos advirto que estes escribas e fariseus se sentam ainda na cadeira de Moisés e, portanto, até que os poderes mais altos que dirigem o reino dos homens os desterrem e destruam, eu vos ordeno que coopereis com esses grandes de Israel. Não vos é pedido que vos unais a eles nos seus planos para destruir o Filho do Homem, mas sim em qualquer outra coisa relacionada com a paz de Israel. Nestas questões, fazei o que vos ordenarem e observai a essência das leis, mas não retireis exemplo das suas ações. Recordai que é este o seu pecado: dizem o que é bom, mas não o fazem. Bem sabeis-vos como esses dirigentes vos fazem suportar pesadas cargas sem levantarem um dedo para vos ajudarem. Oprimiram-vos com cerimônias e escravizaram-vos com as tradições. E ainda vos direi mais: estes sacerdotes, só pensando em si próprios, se deleitam fazendo boas obras, de modo a serem vistos pelos homens. Aumentaram as suas faixas e alargaram as orlas dos seus trajes oficiais. Solicitam os lugares principais nos festins e pedem as primeiras cadeiras nas sinagogas. Cobiçam as saudações e louvores nos mercados e desejam que todos os homens lhes chamem rabis. E, até, enquanto procuram todas estas honras, tomam secretamente posse das viúvas e beneficiam dos serviços do templo sagrado. Por ostentação, estes hipócritas fazem grandes orações em público e dão esmolas para chamar a atenção dos seus semelhantes. Naqueles momentos, quando Jesus lançava os seus primeiros e fatais ataques contra os sacerdotes e membros do Sinédrio, os apóstolos que se tinham encarregado da instalação do acampamento na encosta do Monte das Oliveiras apareceram no terreiro, unindo-se ao grupo dos discípulos. Foi pena que não tivessem escutado a primeira parte do discurso de Jesus. Em especial, Judas Iscariotes. A título pessoal, creio que se o traidor tivesse sido testemunha daquelas primeiras frases, oferecendo misericórdia, talvez tivesse mudado de ideia. Mas, pelo que pude deduzir na tarde de quarta-feira, a última metade do discurso do mestre no templo foi decisiva para que desertasse do grupo. O seu sentido do ridículo e o seu negativo condicionamento, ao que dirão, estavam muito mais acentuados na sua alma do que eu acreditava.
E assim é como deveis honrar os vossos chefes e reverenciar os vossos mestres. Continuou o Rabi, não deveis chamar a nenhum homem pai no sentido espiritual. Só Deus é vosso pai. Também não deveis tentar dominar os vossos irmãos do reino. Recordai, eu ensinei-vos que aquele que for maior entre vos deve ser servo de todos. Se vos pretendeis exaltar a vos próprios ante Deus, certamente sereis humilhados. Porém, o que se humilha sinceramente, certamente será exaltado. Procurai na vossa vida diária, não a própria glória, mas a de Deus. Subordinai inteligentemente a vossa própria vontade à do Pai do céu. Não confundais as minhas palavras. Não tenho malícia para com estes sacerdotes principais, que pretendem mesmo a minha destruição. Não tenho maus desejos contra estes escribas e fariseus, que repudiam os meus ensinamentos. Sei que muitos de vos acreditais em segredo e sei que professareis abertamente a vossa lealdade quando chegar a hora. Mas, como se justificarão a si mesmos os vossos rabis se dizem falar com Deus e pretendem repudiá-lo e destruir o que vem ao mundo para revelar o Pai? Ai de vós, escribas e fariseus! Hipócritas! Fechais as portas do reino dos céus aos homens sinceros porque são incultos. Recusais entrar no reino, ao mesmo tempo, fazeis tudo o que está na vossa mão para evitar que entrem os outros. Permaneceis de costas para as portas da salvação e lutais com todos aqueles que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus! Sóis hipócritas, abarcais o céu e a terra para fazer prosélitos e, quando conseguis, só ficais contentes quando os fazeis 2 vezes piores do que aquilo que eram como filhos dos gentios. Ai de vós, sacerdotes e chefes principais! Dominais a propriedade dos pobres e exiges pesados tributos aos que querem servir Deus.